Então bora lá, gente, mais um podcast In The Loop, aqui na Ecoloop. Eu sou o Gabriel Lindemeyer, tô aqui com o meu co-host Gabriel Kingsbury. E aí, galera, beleza? E estamos aqui com um parceirão hoje, o Wesley. Fala, Wesleyzão, famoso. Não. Sim. E Neto, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Valeu. Mas o Wesley é explodido, velho. Só tem que achar a fatia da pizza, entendeu? Não, mas valeu, rapaziada, pelo convite aí. O Wesley é o primeiro dele aqui, mas com certeza vai estar de volta. Conhece muita gente aí que a gente conhece também. E nosso objetivo aqui é a gente trocar uma ideia, ver, tipo assim, como é que você chegou, onde você está hoje, o que a gente pode aprender, talvez, do nosso business aqui, que é de energia solar, mas no final das contas ainda é mexer com pessoa, né? E conta pra gente mais ou menos como que você fez pra... Qual foi aquele estalo que deu na mente? Fala assim, não, vou seguir esse rumo e vamos botar pra quebrar. Cara, é muito legal falar sobre, porque já até pegando um gancho do que você começou falando, de pessoas bem-sucedidas. Isso é ser bem-sucedido, essa é uma organização. E hoje, bicho, eu fui um cara que eu tive grandes perdas na vida por achar que o bem-sucedido era um cara que trabalhava pra caralho, sacou? E ali, depois eu vi que os meus filhos estavam crescendo, eu não estava vendo. Perdi pessoas legais que passaram na minha vida. Perdi no sentido, né, que deixei de viver aquilo, porque o meu bem-sucedido estava com foco em outra história, né? E aí, bicho, quando cai pro lance do bem-sucedido ser na grana, ser no dinheiro, aí cai na onda, na minha cabeça, né? Cai na onda do materialismo. E isso tudo vai embora, velho. Perde foco, né? Tudo vai embora, cara. Tudo vai embora. Então, o bem-sucedido é eu poder falar que eu tenho amigos. O bem-sucedido é eu, tipo, galera... Quanto tempo é o podcast? 1 hora? Eu preciso sair agora, eu vou sair porque eu vou buscar meu filho no colégio. E dane-se o podcast, sacou? Então isso é ser bem sucedido pra mim. É o que você realmente quer pra sua vida, brother. Porque eu sou um cara que vim do zero, eu não tive berço, não tive... enfim, eu vim do zero, cara, sacou? E aí eu fui ou trabalha pra comer, ou trabalha pra comer. E aí, cara, ali você vai fazendo as suas escolhas, né, bicho? E fui errando, fui dando cabeçada, até que você aprende, né? Até que você aí conhece alguém, puta, eu vou construir uma família. Quando viu, perdeu tudo. Aí lá vai. Daqui a pouco conhece e tal, e agora eu tô construindo a minha família, que eu comprei minha primeira casa, que incrível, eu tenho meu primeiro carro, e perdeu tudo. Porque as suas prioridades estão erradas, entendeu? Porque o seu objetivo não é aquele, sacou? Então, eu sempre acho que o bem-sucedido é o cara que sabe aonde ele quer chegar, velho. E acho que esse é o mais difícil, assim. Aonde você quer chegar. Isso eu uso hoje para os meus artistas, eu uso para a galera que trabalha comigo. O artista, ele chega no escritório... Ele, como todo artista, o que ele mais quer é uma agenda cheia de shows, que é o dinheiro acontecendo, que é a fama e tal. Não, beleza, o que você faz para alcançar isso? Aonde você efetivamente quer chegar, sacou? Uhum. Porque, e a gente ia aqui, cara, não tô nem falando de planejamento, de organização. Isso aí, a inteligência artificial hoje planeja a sua vida, velho. Você fala lá, ô Siri, eu quero não sei o que, ela te dá tudo pronto. Quero viajar pra Cancún 3 dias, me dá os melhores lugares. Cara, ter agência de viagem hoje é a coisa mais simples do mundo, porque ele te dá o roteiro inteiro, fala onde é que você tem que comprar passagem, onde é que você tem que se hospedar, onde é que você vai pegar o carro. É a coisa mais simples do mundo, pô. É verdade. Né? Então não é disso que a gente tá falando, sacou? É de mente. Mente, cabeça, ser humano, entendeu? Que corre na tua veia. E é legal que um dos artistas, o Thiago Martins, quando a gente começou a nossa relação lá há alguns anos atrás, na carreira musical e tal, e eu lembro disso, de ter trocado uma ideia com o Thiago na época. O Thiago tinha um disco
que era uma salada de fruta, cara. Aquilo tinha de tudo lá, tinha um pop, tinha um pagode, cara, aquilo era uma salada de fruta absurda. E eram coisas boas, mas não tinha, né? Segmento. Aí eu falei, velho, o que corre na tua veia? Cara, minha veia aqui corre samba. E aqui na minha veia corre o rock and roll. Eu falei, nossa, samba e rock and roll, temos duas veias, a gente vai ter que buscar um caminho disso aqui, mas aí a gente sabe o que a gente quer, sacou? Né? Porque como ele é um amante do Renato Russo, ele é um amante do Zeca Pagodinho, ele é um amante do Arlindo Cruz, que é padrinho dele e tal. Então, cara, o cara tá de Renato Russo a Zeca Pagodinho. A gente sabe o que tem, a gente já sabe o que a gente quer, a gente já sabe qual é o caminho, entendeu? Então, mas aí volta naquela história, você precisa se entender mentalmente para daí você poder traçar alguma coisa que você veio a planejar, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí, sacou? Cara, essa resposta sua aí foi melhor até do que eu imaginava, cara, porque eu acho que você falou numa coisa que muita gente, quando você tá correndo atrás do dinheiro, às vezes você esquece não só de si, você esquece das pessoas ao seu redor, você esquece, como você falou, de viver, e acaba que o foco inicial de você correr atrás de uma vida melhor, de ter mais dinheiro, de chegar ao sucesso, inicialmente era a parte financeira. E a gente vive numa sociedade capitalista, né, demais, cara? E demais. que as pessoas te enxergam pelo que você apresenta mesmo. As pessoas te enxergam quando você chega na mesa do restaurante lá e qual é a chave que ele colocou em cima da mesa, que você vai ver qual é o carro que o cara tá andando. E assim por diante, sabe? Então, e aí essa sociedade capitalista, eu enxergo, como eu vou te falar, por mais que seja uma realidade, para mim é pequena, sacou? Eu não quero fazer parte. Eu não quero fazer parte. Sou tão bem resolvido hoje, até mesmo com as pessoas que eu trabalho, os artistas, eu falo, bicho, eu vou até aqui. Eu posso fazer isso. Então, se tiver de acordo, se você concordar, se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, cara, é livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer pra tua vida, você escolhe o que você vai traçar, entendeu? Então, no final das contas de tudo, a decisão é sempre nossa. É sempre nossa, bicho. Eu não tenho que esperar o meu chefe decidir se ele vai me mudar de turno, se ele vai me dar um aumento ou se ele não vai de salário e tal. A decisão, na real, é sempre nossa. A gente escolhe o que a gente quer. Entendeu? Não, porra. E quando você começou, você já tinha essa cabeça assim, que tipo assim, isso é um pensamento, eu penso, mais elevado, né? Pra você conseguir ver o mundo dessa forma. Mas quando você começou, você tinha esse mesmo raciocínio ou talvez você tava correndo atrás de outras coisas, cara, e caiu várias vezes pra aprender isso hoje? Eu não tinha. Minha história, ela começa, eu saí de casa com 14 anos e fui trabalhar. Eu comecei a minha história no rádio. Eu fui, enfim, comecei toda a minha trajetória. Se me perguntar qual é a minha profissão, eu sou radialista. Sou formado, tenho formação de rádio e televisão. E eu ganhei essa formação por tempo de trabalho. Há alguns anos atrás tinha isso no Brasil, para você trabalhar em capital, numa rádio, você tinha que ser formado em rádio e televisão. E aí as pessoas que já trabalhavam, que tinham tempo de trabalho, você acabava tendo o registro, né, daquela formação pelo tempo de trabalho. Então eu fui assim, eu não tive a oportunidade de fazer tal, enfim, mas eu tenho uma formação hoje, né, enfim, de rádio e televisão. Comecei a minha história ali no rádio e aí passei por algumas rádios que eu, modesta parte, acho que eu sou realizado, sou realizado na carreira na época do rádio. Fiz Jovem Pan, fiz Band, fiz Transamérica e enfim, e aí são rádios, né, de ponta, tal. Fiz tudo que eu queria, encerrei minha carreira no rádio. No paralelo, já nos últimos anos do rádio, eu já tinha, daí eu resolvi montar uma produtora. Nesse meio tempo, tudo pensando em comer, de pagar o aluguel de uma kitnet, e tinha que viver, tinha que sobreviver.
E é óbvio, como um moleque qualquer, né, bicho, sonhando, tendo sonhos. E aí, nesses sonhos, nessas vontades, cara, quebrei algumas vezes. Ganhei grana. A produtora começou a andar, fizemos um evento X e perdi tudo na noite. Tudo numa noite. Isso daí não já... é que você vai perdendo, porque esse ramo, ele te dá tudo em um dia, ele te tira tudo num dia, né, cara? Porque você tem que colocar tudo que você tem para aquele evento, que é o maior evento provavelmente da sua carreira, dar certo. É exato, aí chegou no dia, caiu um pé d'água gigante, Nossa. acabou com tudo, né? E aí, como é que faz pra pagar a conta, meu velho? Manda a conta lá pra cima. Aí entrega carro, entrega apartamento, vai entregando. Caraca. Né? E assim aconteceu. Eu lembro, inclusive, teve um ano, cara, que a gente... Pô, foi até engraçado isso, assim. A gente tinha um artista que tava explodido no Brasil, que foi, tipo, recorde de bilheteria e tal, e tava bem pra caramba e tal. Enfim, a gente foi fazer e, cara, aquilo era uma aposta minha, né? Eu falei, vai ser a mudança do negócio. E no dia foi um fiasco danado. Foi véspera de Réveillon. E perdi tudo ali, cara. Perdi uma grana e tal. Enfim, começa tudo de novo. Quando eu vou começar novamente, lá deu uma enchente. Cara, a enchente levou tudo que tinha no escritório. Eu fui pro escritório de barco. Isso é onde? Onde que era Isso foi em Itajaí. Eu cheguei de barco no negócio. Perdi tudo, velho. Tudo. Eu falei, caraca. Vai lá, vamos começar de novo. E aí, cara, aí você começa a tomar umas cabeçadas, né? Qual que é a importância de você querer começar de novo? Por que você acha que alguém naquela hora desiste e vai fazer Uber? Tipo, o que te causou pra continuar? Porque você tem que ter um fogo interno, uma visão, uma paixão maior do que a sua decepção. Cara, gostar de coisa boa é bom pra caralho, velho. Gostar de coisa boa é bom, velho. E aí você começa, sacou? E aí, nasceu a minha filha. Há 18 anos atrás, nasceu a minha filha. Cara, quando eu me vi, você, pai. Eu falei, alguma coisa eu vou ter que oferecer, bicho. E aí você começa a ter situações, né, cara? Você começa a ter os teus objetivos ali. E eu, por algum momento, eu fui, sim... como é que eu vou te falar? Eu queria conforto, pô. Eu queria uma vida decente. Uhum. Eu queria comer o que eu tinha vontade, sacou? E aí isso vai né, cara? A minha vida começou trabalhando para pagar o aluguel de uma kitnet, a prestação de uma CG 125 e comer. Minha vida era essa, sacou? E aí eu falei, cara, eu não posso levar minha filha pro colégio de moto. Uma hora eu quero comprar um carrinho, seja ele qual for. E aí você vai indo, cara. Só que você precisa realmente saber o que tu quer. E dar as cabeçadas. Eu acho que... Não vou falar que hoje eu não erro mais, erro, né? Enfim, o business tá aí, cara. Às vezes não é nem eu que erro, às vezes é o presidente que errou e eu tomei, né? Às vezes... Mas faz parte do negócio, né? Mas a gente acaba... Agora, no business em si, cara, tipo, eu diria que o meu negócio, ele, nos últimos 10 anos, ele é um negócio que não vai fechar no vermelho. Ele só fecha no vermelho se eu quiser. Entretenimento é pra sempre. Ele só fecha no vermelho se eu quiser, senão ele vai fechar no azul sempre. Entendeu? Isso é o jogo. Então, calma aí, eu posso ir dessa forma no jogo. Esse aqui é o limite que eu tenho pra fechar no azul. E é isso, bicho. Então, você acaba tendo mais cautela e, enfim, cuidando um pouco mais, né? E é legal, cara, porque... Claro que eu imagino que as experiências que você passou... No momento que você estava vivendo ela, você não... isso daí em geral, eu acho que a gente não consegue ver que esses calos daí são o que levam a gente a chegar até o sucesso. Voltando para o estilo de vida, não estou nem falando financeiramente. Então, tem muita gente que se deixa abalar. Pô, você perdeu... Você estava num trabalho tranquilo. Uhum. Você tomou a iniciativa de falar assim, não, porra, é legal pra caramba, tô me sentindo confortável aqui nisso aqui, eu quero mais. Então eu vou abrir a minha própria empresa, vou tocar isso, aquilo, tem uma historinha no meio aí, que a gente vai lembrando e tal, vai tomando uísque.
Só dá pra vocês criar, né? Pelo amor de Deus, gente. E aí o cara vai lembrando de algumas coisas, mas isso é uma história muito real. Muito real. Eu lembro como se fosse hoje 2 momentos meus que eu vivi no rádio. Um deles foi quando eu fui pedir um emprego a primeira vez na Band. E na época a Band tinha comprado um equipamento X, que era uma mesa de som, uma 01V da Yamaha, uma mesa hoje antiga, mas na época era um sucesso. E o cara tinha levado, acho que tinha 1 ou 2 no Brasil. E aí eu cheguei lá pra fazer a entrevista e tal, e o cara falou pra mim assim, ele falou, tal, pô, inclusive eu comprei um equipamento novo pra rádio e tal, não sei o quê. E você sabe mexer e tal? Aí eu olhei assim, disse, claro, você é uma 01V da Yamaha, né? Ele, mas pô, você conhece? Eu falei, claro, conheço, pô, dá, você mexer assim, tranquilo pra lidar. Nunca tinha visto uma mesa na minha vida. Nunca, velho. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora o cara, não, então, pô, amanhã, vamos começar. Vamos, eu falei, virei a madrugada inteira com o manual daquela merda, traduzindo, porque o manual é em inglês. Aí, a madrugada inteira, falei, cara, no outro dia eu tenho que operar essa mesa, velho, pelo amor de Deus, tenho que conseguir. Enfim, cara, consegui, deu certo, passei a madrugada estudando a mesa, pra pelo menos aprender a ligar, desligar, subir o volume e tal, e caramba, consegui, deu certo. Segui, fui empregado e tal, beleza. Pô, esta merda tinha um gerente, bicho. Esse cara foi legal, assim, se um dia você que chegar nele, tomara que chegue mesmo, eu tinha que ver essa merda. E aí, ele se chamava Beto Fal. Ele era gerente da rádio. E aí, cara, a gente sempre fazendo conta, né, bicho, de tudo, assim e tal. E aí, teve um dia que eu tava saindo da rádio, acho que era uma sexta-feira, algo assim, então tinha acabado meu horário. E tava saindo da rádio, eu passei na sala dele. E ela tinha a mania do vale, né? Pedir vale. Pô, faz um valezinho aí, né? Me libera 100 prata e desconta do pagamento. Esse lance assim. Pô, esse cara, eu passei na sala dele, bicho. E aí, cara, era no final de semana que eu tava duro, irmão. Tava duro, eu não tinha um centavo pra nada. Tava duro. Eu tinha recém, enfim, tava numa situação tal, minha. Cara, eu passei na sala dele, miserável, mano. Eu falei, porra, e aí, Betão, beleza? Beleza e tal. Eu falei, cara, tem como fazer um valezinho aí pra mim? Pô, me empresta 20 prata aí, 100 prata, sei lá, não lembro quanto, e depois desconto. Porra, aquele filho de uma puta sacou uma bela de um fardo de dinheiro, assim, do bolso, meteu aqui assim, ó, esfolhando aquele dinheiro, falou, pô, não vai dar não, velho, só tô com trocado pra levar minha filha no McDonald's no final de semana. E, tipo, debochando mesmo, saca? Eu juro pra vocês, eu saí dali, tá tudo bem, cara, valeu, eu vou sentar naquela cadeira e eu vou mandar esse cara embora daqui. E eu virei diretor da rádio e ele foi mandado embora da rádio por mim. Porra. Às vezes o ódio é uma força maior do que o... Eu virei diretor da rádio e ele foi mandado embora por mim. Cara, mas olha só que no meio de uma tristeza, uma beleza. É umas porradas que às vezes você precisa levar pra acordar, sacou? Porque, falando a verdade com você, a gente sabe que hoje em dia, ainda mais essa geração nova, 99%, 99,9% iriam ver isso como uma motivação, uma motivação para ficar super para baixo, né? Um empurrão para ir para baixo e não sair do buraco. Você usou da cara, negatividade. Eu usei do deboche dele pra fazer o meu sorriso. Porra, sacou? cara. Isso daí essa é a sacada. Esse é o corte. Porque ele não. A gente. Ele debochou. Uhum. E o deboche é sempre junto com uma risada. No Brasil, culturalmente, é assim, né? Então eu usei do deboche dele pra fazer a minha risada, sacou? Uhum. E aí foi isso, cara. Foi isso que rolou. E espero que ele esteja bem hoje. Porque eu tô, viu, velho? Cara, mas é fantástico porque aí a gente volta pra mentalidade, né? Porque sucesso não é uma coisa linear. Você sobe, você cai, você sobe mais um pouco, você cai 3 vezes mais. E assim vai até o ponto que você já tá com calo suficiente de saber encarar
algumas partes da sua vida para poder tomar a decisão correta. Usar Sabe do ruim... eu tenho uma teoriazinha sobre isso aí, cara, bem rápido, para você continuar no seu raciocínio, desculpa. Mas o sucesso, eu sempre falei isso, o sucesso se compra e ele é muito fácil. Agora, construir carreira é difícil, velho. Construir carreira é difícil. Sucesso é fácil, pô. Dá uma tacada que deu certo, Fez sucesso. acabou. E pra manter a carreira? Isso daí deve ser uma coisa também que você tem que colocar na mente de todo mundo que você trabalha, né? Sem dúvida. Porque é muito fácil para Não, na música é a coisa mais simples do mundo. o cara fazer uma música que estoura e acaba ficando preso demais naquela música e acaba esquecendo de trabalhar em cima do próximo do próximo hit da carreira, né? Da Cara, carreira. entrando na música, entrando um pouquinho na música, eu arrisco muito a falar e falo muito sobre isso, que o sucesso da música, infelizmente, nos tempos de hoje, o sucesso da música no Brasil é comprado. É todo comprado. Você me dá a música que você quiser, eu vou fazer ela ser primeiro lugar no Brasil. Quanto que você tem para gastar? E por que é isso? Sociedade capitalista, desespero econômico, a rádio que tocava uma música por prazer hoje. Veja bem, vamos lá, na minha época, a rádio vivia de quê? Anúncio, comercial, certo? Uhum. E qual era a atração da rádio? Os artistas, Entrevista. a entrevista, quando você ouvia o cara na rádio e tal. Na minha época era isso. Uhum. A rádio hoje vive do artista pagando a rádio para tocar música. Porque nem anunciante o rádio não tem mais, cara. A não ser governo, que tem uma média, uma verba destinada lá pra rádio e tal. É muito menor, entendeu? Então, assim, aí tudo começou. Você vai lançar sua música hoje no digital, a gente compra o views do YouTube, a gente compra a playlist do Spotify, tudo se compra. Caramba. Uma música, R$1 milhão, primeiro lugar. Então, como é que o artista... Então, o melhor artista, ele tem que ter um banco atrás dele, tem que ter um investidor. Cara, tem de investimento, então, né? Ele tem que ser bom pro investidor, não bom pra rádio. Então, e aí tem os caras de carreira, entendeu? Que aproveitam aquele momento ali do sucesso e acabam lançando coisas boas, né? Coisas que vão durando mais tempo e que aí ele não vai precisar bancar aquilo ali o tempo todo. Mas aí tem um talento e tal. Mas o que eu quero dizer é que o sucesso lá hoje se constrói com grana. Com grana. Você consegue fazer sucesso tranquilamente no Brasil com dinheiro. Você construir uma carreira, aí você precisa de talento. Você precisa de coisa boa, né? Precisa ter o conteúdo real. Uhum. Então, e aí, cara, com isso, pô, não sei, velho, ficou tão prostituído o lance, sabe? Porque eu lembro disso sei lá, até um pouco antes de 10 anos atrás, era tão do caramba, o cara levava um ano e meio para gravar um disco, um CD, né? A gente fala disco, enfim, eu falo disco, mas a gente levava um ano e meio para gravar um disco, depois lançava aquele disco ele ficava no mercado minimamente mais 1 ano e meio, 2, porque você lançava uma música, aquela música ficava 2, 3 meses tocando no rádio, depois você lançava outra do mesmo disco, então aquilo tinha uma durabilidade. Né? Então, uhum. Cara, aí do nada vinha um clipe no meio daquele CD, né? Então aquilo tinha uma durabilidade muito grande. Cara, hoje os caras estão lançando conteúdo e estão gravando. Todo mês o cara lança um DVD novo. É uma overdose. Uma overdose muito louca. E aí entra na esfera que eu insisto muito nisso, né? Na memória musical do Brasil nos últimos 10 anos que a gente vai poder contar para os filhos. Porque a gente segue aqui lembrando do Cazuza, do Renato Russo, cara, de toda uma geração para trás lá, né? O Caetano, que tá aí, o Gil e tal, a gente segue lembrando de todos esses caras, certo? Uhum. E a gente tem maior tesão e maior prazer hoje de apresentar esses caras para os nossos filhos. Sim.
Beleza? Se a gente está apresentando isso para os nossos filhos, os nossos filhos vão apresentar o quê pros deles? Porque assim, eu queria apresentar uma música nova hoje do fulano X pro meu filho, para ele poder, né? Eu me sinto assim também, que parece que eles estão reciclando as músicas, mas isso eu não entendo nada de música, mas do meu gosto pessoal, assim, eu vejo que, tipo, parece que as bandas novas não tem esse tchan, assim, que, tipo, nos anos 90 era assim, toda música era muito boa, parece. E nos anos 70, o Wesley, a gente sempre fala disso também, quanto mais longe você vai, as músicas, tipo, parece que tem mais qualidade. E hoje, talvez uma das razões é isso que você falou, que não é a melhor banda que vira a maior. Talvez a melhor banda nem tenha a chance de conseguir chegar lá, porque tem um outro que tem uma grana. Exato, porque o que toca não quer dizer que é o melhor e que vai ficar na memória, entendeu? E isso é totalmente counterintuitive contra o que você pensaria que na rádio vai tocar a melhor música, né? E outra coisa também que eu acho que é um detalhe muito grande é que no final do dia a música é uma cultura daquele país. Então quando você influencia a música com verba, você pode mudar a cultura de um país. Não é verdade? Sim. Então é uma coisa que chega a ser até preocupante, dependendo do caminho é muito preocupante. Que isso é levado, né? Ele comentou aqui que saiu de casa com 14 anos. Pô, eu saí de casa com 14 anos. Né? Você fez show de empresa em Brasília, talvez eu estava no show que você fez. E olha como é louco, porque e vamos lá para a geração de hoje em dia, quem que vocês conhecem que saiu com 14, 15 anos de casa e foi viver sozinho, morar sozinho, trabalhar e tal, com 16, enfim. Não tem. Não tem, cara. É verdade. A geração, olha o quão mudou. Entendeu? É muito louco, porque, enfim, é outra coisa completamente diferente. Hoje em dia é complicado deixar o filho sair de casa sozinho e ir pra escola. Até mais velho do que 14, né? Muito mais velho que 14 é complicado. Mas é complicado, cara. Eu acho que uma coisa que tá aí é a velocidade das coisas, saca? Né? Tudo parece que é feito em função de ser da velocidade da luz, pô. Sacou? E calma, velho. Calma. Pô, tenha um pouco de paciência. Pense um pouco melhor ali. Vê o que você vai fazer. Ainda mais música, né? Que música é pra ser, tipo assim, uma arte que vai viver pra sempre. Cara, então... E aí você vai lá e bota no Spotify lá e vê os lançamentos do dia. Cara, tem muita coisa. É lançado 3 mil músicas, 5, 10, 15 mil músicas no dia, velho. Bom. Isso só no Brasil, né? E aí, só Brasil. E aí, bicho, onde é que tá indo tudo isso? Quem tá consumindo tudo isso? A gente tava numa roda e tal, e aí teve uma mãe que a gente tava discutindo, que é uma amiga tal, querida. Não, mas eu vou educar a minha filha pra não ouvir isso aqui, porque isso aqui faz parte da educação. Não, tudo bem, o que você vai educar? Eu também tô educando meu filho, os meus filhos, pra ouvirem coisas boas, pra... Cara, só que a velocidade da luz faz parte da rotina deles. E eles estão ali, bicho. Isso aí tá aí. Então, das duas, uma. Ou a gente... Aí, na hora, eu peguei uma música que tava no Spotify com uma letra. Tem a letra lá, inclusive. Cara, a música é um sexo explícito inteira, assim. Aí eu peguei e mostrei pra ela. Eu falei, olha aqui. Tem, acho que 8 milhões de acesso em 24 horas. Uau. Você... Sua filha vai ouvir isso aqui? Tá de boa? Não, minha filha não vai ouvir isso aí. Não, mas olha só, tá aqui. Os amigos dela estão consumindo. Ela vai sair, vai ser excluída da roda. Cara, o que a gente tem que fazer é tirar isso aqui do ar. Isso aqui está proibido. Pô, não existe lá o maiores e menores para 18 anos? Então por que a música tá lá falando toda aquela pornografia explícita, sacou, brother? Isso depende da gente. Se a gente ficar nessa de achar que eu vou educar o meu filho para ele não entrar nesse universo... a gente vai ser enrabado. Você não tem como controlar, né? Não tem, cara. Então, assim, ou a gente vai mexer nesse universo juntos e tirar esse universo fora, ou então, meu velho, entrega pra Deus. Porque não vai ter pra onde correr. E como é que você acha que... Então, tipo assim, você tá num mundo de pessoas muito talentosas, né? E, tipo assim, como é que você... Vamos dizer que você tá aqui em Boston hoje, daí você vai lá na casa do Wesley, no churrasco dele, tem um cara tocando violão lá, você fala, pô, velho, você tem um potencial.
que você vê numa pessoa hoje que você vê que vai dar certo para chegar nesse outro nível que, de novo, talvez você não tem controle, estão colocando muito lixo. Que você vê que é um tipo de pessoa, um talento que consegue chegar lá? Cara, é porque assim, eu até sempre comentei isso com o Wesley, sempre falei sobre isso. Falei, cara, talento tem em toda esquina, velho. Talento tem em toda esquina, sacou? Artista é uma situação diferente de talento, porque artista tem que ter luz, artista tem que ter brilho. Conheço muito um cantor que é talentoso demais, canta absurdamente, escreve absurdamente, mas não tem a estrela do artista. E artista realmente, eu sempre falei isso, falei, cara, você tem que ser artista mesmo. Você tem cabeça de artista. O que é o cabeça de artista? Eles têm um mundo paralelo, cara. Eles vivem um universo diferente. Ele é artista. É isso. O cara não bebia 2 garrafas de uísque pra pintar o quadro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo tem uma história ali. Ele é artista, pô. E aí é diferente de talento. Então assim, vou lá hoje, vejo lá no churrasco, tal, não sei o que. Pô, beleza, o cara é talentoso. Aí você vai pra personalidade do cara. Mas como ele é? Porque a coisa que mais aparece é, tá aqui, ó. Eu gravei um disco, eu tenho uma assessoria de imprensa não sei o que, eu tenho um cara que cuida do marketing não sei o que, eu já lancei aqui, já fiz isso aqui, então o que você veio fazer aqui? O que você está esperando de mim? Isso é o quê? Semana passada o Wesley mesmo me apresentou uma banda aqui dos Estados Unidos e eu falei, legal, vamos ver, gostei do som, achei o som, né, uma coisa que tem um encaixe, tem uma linha e tal. Aí o cara, não, eu já tenho isso, já tenho aquilo, já faço aquilo outro. Eu falei, mas calma aí, ele quer que eu entre aonde? Pra carregar a caixa pra ele? Porque o cara já tem tudo. Então, hoje, cara, pra fazer como é que eu vou te falar assim, essa leitura, sacou? Tem muita coisa, cara, que envolve. Porque, além do talento, hoje você preza muito por quem tá do seu lado, pessoa. Isso que eu ia te perguntar, que às vezes tem um artista, mas ainda tem o artista profissional que você quer trabalhar, né? E aí tem um artista, cara, ele é um cara incrível. Vai lá, puxa a capivara do cara. No Brasil a gente fala que é capivara, né? O histórico do cara. O cara. Nossa, pelo amor de Deus. Só drama. Então assim, cara, é um complexo, assim, cara, de uma série de coisas, entendeu? Pra poder. E hoje tem mais uma, né, cara? Assim, hoje em dia, mais do que nunca, ficou dividido. Empresário, investidor, produtor, artista. Por que eu falo isso? Porque, cara, o cara chega hoje, beleza, eu sou empresário, velho. Não sou investidor, já vou te alertar. Porque ele tá lá pra querer um emprego. Tem muito que quer vir arrumar um emprego. Eu não sou investidor, sou empresário. Mas é que eu... Então, beleza, vamos buscar um investidor pra tua carreira. Qual é a tua carreira? O que é que você tem? O que você quer construir? Onde é que você quer chegar? Aí é onde começam os pontos, entendeu? E eu acho que assim, cara, o mais legal de tudo, hoje eu prezo muito por isso, é a gente construir as coisas, sabe? Com tempo e, vejo... Planejamento. Cara, eu e o Thiago, por exemplo, a gente tem uma caminhada de construção total da música, desde o primeiro disco, a gente quer fazer isso, a gente quer gravar essa música e tal. A mesma coisa os meninos do Jeito Moleque, o Jeito Moleque tem história pra caramba, né? Disco pra caramba, música pra caramba tal. Então, agora a Luciana Mello, que tem todo um histórico familiar também e tal. Então, assim, cara, a gente tem que ter histórias real pra contar, brother. Pegar assessoria de imprensa para criar situações e criar... Não, vamos contar a história real. O que realmente você é, sacou? Eu já tive artista dentro do escritório, aconteceu isso, que tá lá no Brasil hoje, bem, estourada, tal, fazia parte do escritório, numa reunião, numa mesa grande como essa, tal. Vamos ouvir o repertório para gravar um novo disco, tal. E aí eu falei, não dá. Vamos conversar, você precisa arrumar um caminho pra você. Eu não vou seguir. O meu irmão foi me dar uma cutucada assim, embaixo da mesa. Assim. Você tá falando, porra? Porra, que merda que você tá falando, cara? Um faturamento pro escritório. Eu falei, caguei, velho. Tô nem aí. Foi pra arruma o seu caminho. Mas por quê? Eu não consigo ouvir seu som, cara. Eu não gosto. Como é que eu vou vender
algo que eu não gosto. Eu não gosto do seu som, eu não gosto de te ouvir. Não tem como. O que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou enganar alguém. Eu vou vir aqui vender o show dela pra você, eu vou te enganar, pô. Se eu não gosto, a primeira pessoa que tem que acreditar sou eu, cara. 100%. Se eu não acreditar, quem vai acreditar? E aí até aquilo que a gente tava falando ali na sala. E aí eu acho que é onde vem uma parte que eu tenho um tesão, porra, muito disso, cara. É o do não, velho. Falar não é incrível, velho. Isso eu tenho tesão, eu tenho prazer de falar não. Porque se você for parar pra analisar, tudo que você melhorou na sua vida, se você melhorou foi porque teve um erro, certo? Você corrigiu. Se você corrigiu, se você teve aquele erro ali, algo te despertou daquele erro. Alguém te xingou, alguém te falou, alguém te cortou, alguém fez. Foi alguém que te falou não. Alguém debochou da sua cara com o dinheiro ali. Alguém te falou não. Então falar não é incrível, cara. Porque se você souber receber um não, você só vai crescer com ele. Porra, sim, eu sempre brinquei com isso, né? Pagar conta com dinheiro é mole, quero ver pagar conta sem dinheiro. É real. É. Então assim, cara, se você sim pra tudo, porra, é a coisa mais fácil do mundo, cara. Agora falar não, irmão, deixa eu falar, troca o seu óculos, tá ruim, velho. Deixa eu falar um negócio, pô, esse óculos te deixa mais velho, cara. Ele, pô, tá maluco, né? Chegou aqui, já veio logo falar do meu óculos. Pô, bicho ignorante. Pô, tudo bem, cara. E pode ser que eu esteja errado. Mas vai te chamar a atenção. Aí amanhã, do nada, bobeira, você foi lá e pegou, botou uma outra armação e você se gostou mais. Você de repente não vai nem lembrar de mim que eu falei. Você só vai olhar que você se gostou mais, você tá se amando mais. Pô, fiquei legal com isso aqui, velho. Curtir. É o não, cara. É o não. E você acha que essa mentalidade que você tem do não, isso daí você foi ao longo do tempo, porque você é um cara autêntico, né? Eu tomei muito não na vida. Foi ao longo do tempo, então. É. E o que é legal também é porque você não pega artista só porque sabe que ele vai dar dinheiro. Você pega de acordo com o seu gosto, como você mesmo falou. Uhum. Você vê um futuro, você vê uma carreira, você vê o brilho da estrela daquele artista. E tem muita gente que, qualquer ramo que eles estão sempre em busca do dinheiro, né? Uhum. E eu acho que isso daí acaba atrapalhando você se destacar dos outros. Porque neguinho querendo só fazer dinheiro é pra todo canto, né? Então, cara, mas é porque eu acho que o lance maior é esse, entendeu, Gabriel? É as suas prioridades, entendeu? E assim, a minha prioridade, ela segue sendo os meus filhos. Bacana. Que de fome não morrem mais, graças a Deus. Eu falo isso sempre, eu sou um cara que eu não almejo, cara, ter jatinho. Eu não almejo comprar um iate. Caramba, mas você não sonha em ter um jato particular? Não, claro que não, velho. Claro que não. Eu quero viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, seja na executiva, na econômica, eu vou e exploda-se o mundo. Valeu, tô indo. Isso pra mim é muito mais a experiência grandioso, sacou? Do que eu ter que organizar na minha agenda com a minha secretária, o dia X que o meu jato vai sair, eu tenho tal. Cara, vai pro caralho, velho. Entendeu? Eu não bicho. Então, o Wesley, cara, vem pra Boston, vamos. Eu falei, vou ficar 2 semanas aí. Mas aí, os negócios no Brasil estão andando, cara. Se não andar, vai andar. Vai andar. Claro que vai andar. Porque você sabe o que você quer, bicho. Entendeu? Então, assim, o lance maior de tudo, cara, na minha cabeça é isso. E quem sou eu pra, né? Cara, esquece a grana, velho. Esquece a grana, ela vai acontecer, bicho. Ela vai acontecer. De repente não do tamanho que você tanto sonhou como moleque e tal, mas vai acontecer, cara. E vai acontecer com aquilo que você merece real, com aquilo que você atrai, aquilo que a gente estava falando antes, o que você atrai. Você tem que escolher o que você quer atrair.
Eu escolho o que eu quero atrair, cara. Se a energia aqui não estiver legal, eu não tô nem pro podcast de vocês, cara. Vou levantar e vou embora, bicho. Caguei, sacou? Eu vou pedir licença aqui então que eu vou embora. Não tô brincando. Não, cara, é isso. E como não vamos ficar girando lâmpada. A gente fala lá uma gira, né? Não vamos ficar girando lâmpada, não, cara. É simples. É simples, brother. É. Se não tá legal, mete o pé, mano. É. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou, contando a história há pouco, que você, como é que fala? Você trabalhava pra comer, pagar conta, aquela coisa, tu saiu de casa com 14 anos, aí trabalhava, artista, um monte de não, perdeu tudo várias vezes. Você trabalhar pelo dinheiro, pagar conta, sustentar a família, criar alguma coisa. Só que pouco tempo atrás, você contou também que hoje você não faz isso. Aonde foi o wake up call? Onde foi o elo que se pô, ei, foi um certo amount de dias que já fez? Ou foi um momento na sua vida que você falou assim, não, peraí. Teve um wake up call? Teve um momento na sua vida que você parou e falou assim, peraí. Cara, eu acho que é algo que eu até carrego assim meio comigo, sacou? Eu acho que eu perdi muito dos meus filhos, saca? Em algum período assim. E eu poderia ter sido mais... não sou, eu me considero um excelente pai, um bom pai e tal, enfim. Mas eu acho que teve uma época que eu poderia ter estado mais com os meus filhos, entendeu? E a música, o trabalho e tal, fez com que, cara, né? Pede uma apresentação no colégio, que pra ele é importantíssimo, e pra mim também, pô. Hoje pra mim é mais importante do que pra ele. Hoje eles já estão numa fase que eles vão sentir vergonha de ter o cara lá na plateia e o cara tá lá todo orgulhoso, babão, sacou? Então eu acho que isso foi quando eu me vi, cara, que assim, meus filhos crescendo, entendeu? E aí foi quando eu comecei a estar mais junto mesmo. E, pô, eu largava final de semana pra ir em campeonato de motocross com meu filho, coisa que eu não ia fazer, velho. Coisa que final de semana eu tava em show, tava na noite, numa cidade, na outra e tal. Não, vou pegar um motorhome quinta-feira, vou viajar com meu filho, vou pra corrida de motocross e tal. E, cara, aí exploda esse mundo. Entendeu? E de novo, né? Você tá aprendendo a falar não pra outra coisa que você tem que fazer. Que todo mundo fala que você tem que fazer. Ou não, entendeu? Aí a minha filha crescendo, adolescente e tal, e, pô, querendo fazer um churrasco em casa com os amigos e tal, e eu nunca podendo. Não, chama seus amigos, vamos fazer uma churrascada aqui, entendeu? Então, viajar com eles e tal. E aí, cara, eu acho que, assim, acho não, total certeza, minha virada de chave, cara, foi o sangue do meu sangue, que eu falo que isso é sangue do meu sangue. E aí foi os meus filhos mesmo, assim, bicho, porque acho que a infância deles, assim, eu falhei um pouco, saca? Mas nunca é tarde. Mas de contrapartida também, você tava fazendo as coisas... Isso é o que mais me falam, cara. Isso é o que mais me falam, mas a gente não aceita. A gente não aceita. Com certeza. Tempo, com certeza. Se hoje eu falo que eles não morrem mais de fome, foi porque lá atrás eu fiz isso. Mas mesmo assim o cara não quer, sacou? O cara não quer aceitar. Mas a vida é interessante, né? Porque às vezes a gente tem que fazer uns sacrifícios. É isso. Que pra gente poder colher lá na frente, a gente tem que fazer o sacrifício hoje. E quando a gente tá vivendo no momento, a gente tá sempre tentando tomar a decisão certa. Tá. Então, tipo assim, é difícil você olhar pra trás e se julgar naquele momento quando você tava tomando a decisão certa. Tanto você tava tomando a decisão certa que hoje você chegou onde você tá, né? Uhum. Então, mas essa parada da vida é sempre engraçada. Cara, então trás, eu né? Acho que assim, o que eu diria e o que eu recomendaria para as pessoas, assim, né, que se eu pudesse dar algum palpite de alguma coisa, é o equilíbrio, saca, velho? Equilíbrio, né? É o equilíbrio, cara. O equilíbrio é perfeito. É um pouquinho de salada, um pouquinho de droga, a gente fala. Come uma salada e toma uma cerveja, come uma salada e toma uma cerveja. É o equilíbrio, né, cara? Então, assim, eu acho que o equilíbrio é o fundamental. É o que eu venho essa última semana inteira batendo na cabeça do Ed. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, o que você vai fazer pra você, bicho? Qual é o horário que tu tem na tua agenda pra ti, velho? Então, saca? Tem que ter isso, cara. Tem que ter equilíbrio, entendeu? Porque senão, se o mundo real, o mundo que tá aí, velho, isso aí mata.
Né? E agora é massa de ver que você, tipo assim, você tem esse equilíbrio e daí agora você pegou uma outra empresa, um outro projeto, que é a Vamos, que, tipo assim, olhando de fora, é muito difícil você pensar, pô, vou investir numa empresa de aérea. Mas daí, talvez, né, do meu ponto de vista, talvez faz sentido que você tem todos esses artistas voando o tempo todo. Como é que surgiu isso e como é que isso encaixa hoje, assim, no seu dia a dia? Você tem um pouquinho de tempo pra isso? Viu? Errei, pode ser que eu acerte, porque até agora eu errei, que só tá entrando dinheiro naquele negócio lá, só tá botando. Tomara que acerte. Então voltamos no outro podcast daqui a um tempo. Então, mas cara, a gente não sabe, mas começou com isso mesmo. Começou a Vamos, surgiu na pandemia. E na pandemia, onde não tá vendendo passagem, sim, justamente ali é onde eu, né, fui atrás era o tempo que tinha para poder estruturar e criar uma história e tal. E aí aquela história do ecossistema, né, o povo vai começar primeiro atendendo a gente, atendendo as coisas que né, os produtos de casa. E aí depois a gente expande e tal, e aí virou a Vamos, são 3 frentes, que é a Vamos, o Voo e Vamos, que é o site, o e-commerce, né? E aí tem a Vamos Travel, que aí é agência mesmo, porque o e-commerce ele é virado só pro aéreo, não tem mais nada no e-commerce sem ser aéreo. Agora eu sou meio disso, assim, não dá pra ter tudo, cara, faça algo ali, entendeu? Com foco. E aí então o site, o e-commerce é voltado só pro aéreo, já a agência não, a agência da Travel, ela faz um 360, né, de tudo. E tem a Zap, que é uma captadora de milhas e intermediadora. E aí, enfim, faz fluxo das 3 ali juntas, entendeu? Mas você tem, de novo, né, uma coisa que você tem uma paixão. A gente tá falando ali, você foi pra Bali, você viaja o mundo todo e, tipo assim, você fazer uma empresa de viagem, dar as dicas e conseguir, pega mais milha aqui e voa aqui no melhor voo. Cara, é uma experiência sua, né, que é difícil porque, replicar. Cara, esse é um mercado que é muito louco, né? E é muito engraçado, porque eu fui criar essa história toda tal em cima de quando saiu o maior escândalo no Brasil de uma empresa X, né? Sobre a questão de milhas e tal. Porque o brasileiro ainda tem muito a mente que ele só tem milha se ele voar e ele acha que a milha é algo ilegal. Blá, 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 blá. Bicho, não tem nada a ver. A milha vale mais do que o real. Pô, se fosse legal, esse cara aqui é drug dealer. O cara tem mais milha que eu conheço. Não, a milha no Brasil, cara. O mercado da milha no Brasil, se você for qualquer cara que for estudar o mercado, vê que ela vale mais do que o real, eu falo isso. Por quê? Porque, vamos lá, se fosse legal, a própria companhia não venderia, né? Pois é. Porque a companhia vende. Primeiro que as pessoas já vinculam milha ao aéreo. Não tem nada a ver. Milha do banco. Quem cria, a origem da milha é do banco. É banco. Não tem nada a ver com aéreo. Aéreo é só mais um meio que te dá uma pontuação para você usar para o aéreo. Assim como tem a rede de supermercado que você compra lá e ela te dá uma pontuação para você usar. Mas quem gera a milha mesmo é o banco. E aí, no mercado financeiro, por exemplo, a Smiles, ela vale, a ação da Smiles vale muito mais do que a da Gol. Sim, porque a Smiles tem liquidez, pô. A Gol não tem. A Gol precisa ter uma aeronave, lançar no mercado um trecho X, lançar no mercado a quantidade de voo, rezar para que vai vender o voo e que vai pagar a conta. A Smiles não. A Smiles ela vai lançar a milha 1 centavo, como eu já peguei numa madrugada, ela da noite pro dia aparece com um de dinheiro na conta. E ela quer que faça aquilo. Porque ela quer fidelidade. Quanto mais você tem. Então, assim, o mercado e 85% dos brasileiros não sabem o benefício que isso tem. Não sabem. E como é que você explica isso? Qual que é a estratégia que você está tendo para você conseguir... Porque a gente sofre isso também. O mercado de energia solar aqui nos Estados Unidos é muito confuso. E o cara nem sabe que ele consegue ter a oportunidade que a gente tem para oferecer. Qual que é a sua estratégia para ensinar isso para o cliente, assim, final, de um jeito mais fácil? Cara, eu sempre acho que assim, você tem que mostrar, né? Pegar exatamente aquela linha que o cara ele não está enxergando aquilo ali. E
isso já aconteceu na Vamo, por exemplo, do cara ir lá e falar, eu comprei essa passagem aqui e ela tá tanto e tal, e pô, eu tenho tanto de milha, aí a passagem custou R$500, né? E eu tenho tanto de milha e tal. Eu falei, mas por que você não comprou a passagem você? Pra você ia custar 400. Você tem a sua... Não, mas eu posso? Claro que você pode. Eu compro de você sua milha de 400, paguei 400 pra você, né? Aí você ficou feliz e você comprou a passagem de 1.500. A mesma passagem que eu tirei com a sua milha de 400, pô. Caramba. A Zap faz isso. Ela compra do cara e muitos ela vende a passagem pro próprio cara. Aí vai dizer, mas por que eu não fiz? Porque você não acredita. Porque você não vai ler. Pode só ler as regras, né? É só você se informar. Cara, eu tava até vendo um negócio sobre o Eike Batista, ele tava falando sobre isso, e é uma pura realidade. Os caras mais trilionários, os mais milionários do mundo, eles leem 2 livros, 3 livros, sei lá, 10 livros por semana e tal, né? Com a quantidade de informação que ele... E é isso, cara. Vai se informar, bicho. Vai ler, cara. A informação é a chave do negócio, né? Claro. Entendeu? Pô, nada vai cair pra você de mão beijada, meu brother. Pô, tira a bunda da cadeira, malandro, e vai atrás do negócio, velho. Você pode falar com qualquer um, é sempre a mesma mensagem. Tipo, você só tem que trabalhar e ficar aqui. Então, assim, e aí, cara, tipo, pô, a informação tá lá, brother. Cara, tem uma coisa simples. A sua milha de um cartão American Express no Brasil ou de um cartão do Bradesco, ela tá lá no programa da Livelo. Cara, qualquer site tá lá mostrando que tem uma promoção de transferência dos seus bônus da Livelo para Smiles, que você ganha 90% na transferência tal. Aí o imbecil vai lá e compra a passagem dele direto no site da Livelo. Ele vai pagar a milha 2 vezes mais caro e ele perdeu a bonificação. Uau. Caramba. Teve quando eu comecei essa historinha toda, era engraçado, eu não enganei ninguém. Negócio é negócio e tá tudo certo, valeu? Aí eu comecei a historinha toda, eu falei, vou brincar com esse negócio aqui, velho. Aí eu ia lá, falava pro Wesley, Wesley, você tem milha? Ih, cara, acho que eu tenho, nem sei, velho, direito. Deixa eu, vou fazer o seguinte, me dá seu CPF aí que eu vou levantar pra ver o que tem de milha aqui e tal. Aí entrava lá, via o CPF do Wesley, o Wesley tinha 500 mil milhas. Falei, irmão, você tem 500 mil milhas, cara. E você faz uma viagem para os Estados Unidos de classe executiva tranquilamente com essa sua milha aí. Você tá brincando? Pô, eu paguei 20 mil reais para ir semana passada para os Estados Unidos. Eu falei, você, isso aqui tem direito, irmão. Vamos fazer um negócio então nós dois? Você tem 500 mil milhas. Eu vou trabalhar suas milhas. O que eu fizer acima de 500 mil milhas, a gente divide o lucro. Beleza? Pô, ele não tem nada, porque ele nem sabia que ele tinha as 500 mil, né? Aí eu ia lá, pegava as 500 mil milhas dele, pintou uma promoçãozinha da Smiles, transferi para a Smiles 500 mil milhas dele, ganhei mais 500 mil, tive um lucro de 500 mil, dividi com ele. Então as 500 dele passou a ser 750 e eu ganhei 250 mil, livre. Que já é uma perna minha de executiva. Uau. Eu não fiz nada, pô, só tirei dali e transferi em 30 segundos, pô. Só aprendeu a regra do jogo. Só que você tem que querer fazer. Cara, eu não vou ficar caçando no site quando entra promoção, quando não sei o quê. Eu só tenho 1,5. Bicho, aí, velho. Então, meu irmão, fica aí com a bunda na cadeira e pagando deixa a água bater na bunda, velho. Entendeu? Não tem o que fazer, cara. Massa. E aí começou aí depois. Enfim, é um universo muito louco, cara, desse da Vamo. Porque principalmente que tem uma estabilidade grande, uma mudança do aéreo, cara, tu compra agora, daqui a pouco o voo já não tá mais disponível, daqui a pouco a companhia cancela, e daí você vai lá e fala, essa Vamo é uma porcaria que eu comprei e não consegui voar. Não é eu, cara, foi a companhia. Inclusive eu vou entrar contra a companhia, te dou um advogado junto pra gente entrar junto. Mas é isso, cara, é o mercado, tá aí, entendeu? Mas que, enfim, mas é um business novo e tá rolando. voivamo.com.br. Engraçado que você falou que você não queria comprar o seu próprio jato, aí você falou assim, não, eu vou abrir uma empresa
Que é dono de todos os jazz. Exato. Você praticamente hackeou o sistema. Massa demais. Então, para acabar aqui, se você pudesse voltar atrás, aí, 20 anos atrás, e dar uma mensagem do futuro, do seu futuro pro seu passado, qual que seria a mensagem assim, para alguém que tá começando, que talvez o cara tá naquela de só trabalhar para sobreviver mesmo, mas ele tem o sonho? Qual que é a mensagem para si próprio? Cara, o lance do... como o Wesley tinha comentado, não se feche na sobrevivência. Porque sobreviver é fundamental, né? É preciso. Então, assim, pense fora da caixa. E, principalmente, saiba aonde você quer chegar. O que você tem para você mesmo, entendeu? Então, eu acho que assim, o lance maior é esse. E se eu pudesse voltar a 20 anos atrás, a 25 anos atrás, cara, primeiro você, velho. Primeiro você. Depois qualquer outra coisa. Sabe aquela regrinha que toda aeromoça fala? Primeiro coloque a máscara em você, depois você coloque... Cara, isso é real pra vida, brother. Pense primeiro em você. A hora que você estiver realizado, aí você vai conseguir ter uma vida do jeito que você sonha, e fora da caixa e tal. Mas se você não cuidar de você, velho, se você não pensar em você, não vai acontecer, velho. Não vai acontecer. Você vai ficar ralando, e é igual o cachorro correndo atrás do rabo, mano. Entendeu? Qual é... Você é um cara que já deu pra ver que você toma... You're a risk taker, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Você tem a cabeça ampla para business e tudo mais. E qual que é o próximo negócio? Qual que é a próxima etapa do Neto Maluf nesse segmento aí de vida? Pegar a única farpela que eu tenho no Brasil e dolarizar, velho. Porque se tá ruim com o Trump, imagina com o nosso amigo lá. Não, cara, eu acho que não é nem questão até de investimento, sabe, Gabriel? Eu acho que o lance maior é de segurança. A gente vive numa instabilidade muito louca. Então, muito louca porque eu falo por uma questão governamental, né? Então, hoje o que eu mais penso é na segurança, porque a minha tá tranquila, mas a dos meus filhos, entendeu? Então, e penso muito, cara, penso muito no mercado aqui. A gente vem já tendo, né? A gente tá no segundo ano com a empresa aqui, né? Segundo ano. E tá indo pro terceiro. E eu penso total em direcionar negócios pra cá e... Enfim. Por favor, bro, a gente tá precisando de música boa aqui. Até é difícil de não cara, matar a saudade do Brasil. Inclusive, assim, inclusive, aproveitando o gancho, então, para falar de business mesmo, a gente escreveu um projeto que é de uma... que, assim, é o negócio que eu mais quero. Eu tô insistindo diariamente com o Wesley. Inclusive, eu e o Gabriel, a gente trocou uma ideia também sobre, que é o projeto de uma no profit, voltada para... A gente escreveu o projeto todo em cima da captação de artistas de rua. Eu acho que, cara, o dia que qualquer um de vocês vivenciar esse momento de você passar ali na rua e ter um cara que... Quando você passa lá na Times Square, tem um cara ali com violão, tocando lá e tal, o cara mal vestido, o cara, né, enfim... O cara sem condição, sem acesso, e você ir lá e proporcionar pro cara, né? Tipo, pô, tu vai gravar tua música, vou te levar pra um estúdio, vou te produzir e tal. Aquela energia que você vai atrair ali, saca? De uma realização. Isso ali vai prosperar na tua vida, cara. E é o projeto que eu mais desejo, assim, realizar nos Estados Unidos, é esse. É da captação desses artistas que realmente não tem acesso. Não é o cara que tá tocando no barzinho, o cara que tá tocando lá num 35 e tal, não é. É aquele que não tem acesso mesmo, entendeu? Aquele que tá lá pelo um tip pra ver se vai poder comer no dia. Cara, a gente realizar esse cara, imagina, brother. Que sonho. E, cara, imagina quanta coisa boa que vai sair aí, velho. Qual que é o nome desse projeto? A low profit em si,
o projeto inteiro da No Profit é em cima disso, que é da World Music City. Já tem um Instagram já pro pessoal seguir? World Music City é WM. Eu sou ruim desse negócio. Vamos colocar né? aí na tela, a gente bota na tela. É. Mas com certeza, vamos todo mundo seguir lá, porque a gente sempre vê, né, o cara no metrô ali, no meio da rua, e você pensa, pô, será que esse cara, se colocar ele no lugar certo, ele não... É WMC Oficial. WMC Oficial aí no Instagram. WMC Oficial, World Music City. Então, cara, esse é um projeto que eu... Sim, Neto, mas é uma no profit, artista de rua, onde é que tá a grana disso aí? Não sei, cara, vou me realizar primeiro. Massa. E aí, depois a gente vê o que vai acontecer, porque é aquela parada da lei da atração, entendeu? Então, pô, imagina quantos sorrisos, velho, você vai arrancar do cara, quanta emoção você vai arrancar do cara de tirar o cara da rua ali, levar o cara pra um estúdio maneiro, com um produtor legal, o cara vê a música dele tocando no Spotify, no tal, entendeu? Então, Revive aquela esperança, né? cara, entendeu? Então, assim, se Deus quiser, esse ano a gente já cai pra rua pra executar esse projeto aí, vai ser maneiro. A Ecolup tá com suporte aí, então o que a gente puder fazer, vamos combinar. Mas muito, cara, muito aprendizado, gostei mesmo. Pô, muito bom. Tô valeu. arrepiado aqui algumas das mensagens, mas valeu mesmo, Neto, pela conversa. O Wesley também falou pra caramba, então obrigado pela contribuição. Mas foi muito legal mesmo, gente. Obrigadão. E no próximo vamos falar um pouquinho mais. Vamos, com certeza. Pô, eu quero que o próximo, tomara que seja pra gente falar dos artistas novos da World Music Sim, City. com certeza. Seria do caramba, velho. Trazer eles aqui, com certeza. Entendeu? Legal. Eu acredito muito nessa parada aí, eu acho que vai rolar. Vai fazer bem. De uma coisa eu garanto, cara. Vai fazer bem pro coração de cada um. Vai dar uma aquecida no coração de cada um, sacou? Gratificante, né? É maneiro, é maneiro. Massa demais. E aí, tá marcado. Então bora. Pô, valeu. Obrigado Valeu, mesmo. Neto. Valeu, Wes. Valeu, é Prazer nóis. ter vocês Estar aqui. entre amigos é maravilhoso. Muito bom. Só faltou a próxima vez vai ser cerveja e uísque. Pode deixar. Valeu, gente. Fica a Ecolup. dica. Te vemos na próxima. Falou.